Olá, turminha linda do terceiro ano. Tudo bom? Sou a tia Alessandra e é sempre bom estarmos juntinhos aqui com vocês, queridos. Que bom saber que você está aí do outro lado da telinha, acompanhando todos os dias as nossas videoaulas. A tia Alessandra gosta muito e sempre está ali sabendo que você está nos acompanhando, meus amores. Queridos, hoje a nossa aula será um assunto bem legal, bem interessante. Será na disciplina de História. Exatamente, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa história, conhecer mais sobre o nosso passado, para entender o nosso presente. Então, sempre a gente gosta de explicar para vocês que a história é muito importante para que a gente possa ter esse conhecimento, entender um pouco mais sobre a nossa vida, de onde nós viemos, né, quem fomos, para sabermos, né, o início, né, da nossa história, da nossa trajetória. E hoje, amores, nós vamos compreender e entender um pouco quem escreveu a história. Quais foram essas pessoas marcantes que escreveram a nossa história? Está lá no seu livro, na página 18. Então, vamos lá? Os seres humanos, eles são seres sociáveis. E o que quer dizer isso, tia Alessandra? Quer dizer que nós vivemos em sociedade, que é importante que nós aprendamos a viver uns com os outros. Seguimos as regras dos grupos sociais e da sociedade em que estamos inseridos. Nós temos regras nos diversos grupos sociais dos quais nós fazemos parte. E então é muito importante quando nós respeitamos e seguimos estas regras. Desde que nascemos, começamos a escrever a nossa história. Cada pessoa tem a sua, e o conjunto delas forma a história de uma sociedade ou de uma nação. Então, você tem a sua história, a tia Alessandra tem a história dela, e juntos, e o conjunto dessa nossa história, ele forma, né, a história da nossa sociedade, a história da nossa nação. Todos nós fomos, de certa forma, autores da história do nosso bairro, da nossa cidade ou até mesmo do país onde vivemos. A história desses lugares tem influência direta de pessoas comuns, como você, que entram na história como grandes pessoas. Então, existem pessoas que eram assim como você e eu, mas que no decorrer do tempo elas fizeram coisas extraordinárias que as fizeram entrar para a nossa história, que todos nós passamos a conhecer. Então, vamos conhecer alguma destas personalidades brasileiras. Tia Alessandra, a senhora vai falar somente das personalidades brasileiras? Não, a tia Alessandra vai falar de algumas outras personagens que fizeram parte aqui da história do nosso Brasil. A tia Alessandra vai falar também de personalidades de outros países, mas que também cooperaram para que entrasse para a nossa história aqui e nós possamos conhecer um pouco mais sobre essas personalidades. Primeiro aqui, vamos conhecer quem
foi Juscelino Kubitschek. Se você ainda não ouviu falar sobre Juscelino Kubitschek, então atenção, porque Juscelino Kubitschek, ele foi um ex-presidente da República Federativa do Brasil. Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido pelas suas iniciais JK, foi um médico, oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro, que ocupou a presidência da República entre 1956 e 1961. Outra personalidade aqui que nós iremos conhecer foi Getúlio Vargas, que também foi ex-presidente do Brasil. Getúlio Dornelles Vargas foi um advogado e político brasileiro, líder da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha. Foi presidente do Brasil em 2 períodos. Agora vamos conhecer também Pedro Álvares Cabral, ele que foi um navegante. Ele era português, mas entrou para a nossa história aqui brasileira e vamos ver o porquê. Observem. Pedro Álvares Cabral foi um fidalgo, comandante militar, navegador e explorador português, creditado como descobridor do Brasil. Realizou significativa exploração da costa nordeste da América do Sul, reivindicando-a para Portugal. Então, Pedro Álvares Cabral foi um navegante português, mas como foi decreditado como descobridor do Brasil, ele também faz parte da nossa história. E Zumbi dos Palmares. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. Então, Zumbi dos Palmares, ele foi um grande líder. E ele foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares. Jean-Baptiste Deprez. Ele foi um pintor. Observem que Debrett foi um pintor, desenhista e professor francês. Ele integrou a missão artística francesa que fundou no Rio de Janeiro uma academia de artes e ofícios, mais tarde a Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionou. Então, apesar de Debrett ele ser um francês, ele entrou na nossa história pela a sua fundação, né, da sua missão artística francesa, que logo a mais veio a ser a Academia Imperial de Belas Artes, onde ele próprio lecionou aqui no Rio de Janeiro. E Tarsília do Amaral, ela, uma famosa pintora, Tarsília de Aguiar do Amaral, internacionalmente conhecida como Tarsília do Amaral, é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina. Olha a sua importância, né? Uma personalidade brasileira muito importante e conhecida internacionalmente. Princesa Isabel.
Isabel Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bourbon. Duas Cecílias e Bragança. Gente, esse nome era o nome da nossa conhecida princesa Isabel, apelidada de a Redentora. Então, antigamente, né, as pessoas, principalmente essas pessoas que vinham lá da Europa, elas conduziam em seus nomes muitos nomes também de pessoas. Então, esse nome que a tia Alessandra acabou de ler aí era o nome da nossa conhecida princesa Isabel, aquela que entrou para a nossa história brasileira por ser a princesa que assinou a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos. Observe também que nós temos aqui Dom Pedro II, que foi o ex-imperador do Brasil. Dom Pedro II, alcunhado o Magnânimo, foi o segundo e último monarca do Império do Brasil, tendo reinado o país durante um período de 58 anos. Então, ele reinou aqui no Brasil, né, durante esse período de 58 anos. Olha que interessante. Agora, amores, vamos para as nossas atividades. Então, observem lá as atividades no livro de história, na página 19 e 20. Vamos lá? Observem. Aqui na página 19 diz o seguinte: durante os mais 500 anos do Brasil, vários nomes ficaram na história do nosso país, seja por meio da arte, da política, da luta pelos direitos e etc. Agora, você vai escolher uma das personalidades abaixo, pesquisar e escrever um dos seus grandes feitos. E a tia Alessandra, para te ajudar, foi que a tia Alessandra fez lá nos slides passados. A tia Alessandra contou um pouquinho da história de cada uma dessas personalidades. Então, agora sim, você pode escolher uma dessas personalidades que está aí no seu livro, na página 19, na primeira questão. Você escolhe uma dessas personalidades e fala um pouquinho sobre ele. A tia Alessandra já orientou e já conversou um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas personalidades. Agora, resta você escolher e falar um pouco sobre uma delas. Agora, amores, vamos lá para a página 20. Na página 20, na segunda questão, diz o seguinte: na história do seu município, há pessoas muito conhecidas? Então, escreva o nome abaixo. Então, você pode fazer essa questão pedindo orientação aos seus pais, aos seus avós, aos seus responsáveis, e com certeza eles irão te auxiliar. Você pode também fazer essa pesquisa se no seu município existe essa pessoa que seja muito conhecida ou que ela tenha feito algo para o seu município. Então, você vai escrever o nome dessa pessoa logo abaixo, aí na segunda questão. Na terceira questão, diz o seguinte: a sua história, olha lá, a sua história também faz parte da história do seu município. Preencha a linha do tempo com os fatos que você considera mais marcante na sua história. Aí nós temos 5 quadrinhos. Então você vai obedecer a essa ordem. Como assim, tia Alessandra? Você vai obedecer a ordem da linha do tempo, escrevendo
um primeiro fato bem importante da sua vida e depois vai seguindo na ordem dos anos, tá certo? Você vai começando lá, você vai seguindo na ordem crescente, começando do ano menor até o ano maior, tá certo? Aí você vai escrever algum fato que você considera importante na sua vida. Ah, tia Alessandra, eu achei mais importante na minha vida foi quando eu fiz, ou quando eu adquiri, ou aconteceu isso na vida da minha família. Então, você vai escrevendo aí, pontuando fatos marcantes da sua vida. Eu tenho certeza que, apesar de você ainda ser uma criança, mas aconteceram fatos que marcaram a sua vida, que foram objetivos que você alcançou, que foram até objetivos que vocês alcançaram na sua família. Ah, tia Alessandra, isso aqui foi muito importante para a minha vida e para a vida da minha família. Então, eu vou anotar esse fato aqui, porque ele é muito importante. Muito bem, aí você vai anotando, ok? Já na quarta questão, diz o seguinte: o estudo da história é feito por meio de documentos e vestígios deixados pelas sociedades antigas, mas também é realizado através das histórias contadas pelos mais velhos, são as chamadas tradições orais. Gente, bem antigamente, muito tempo atrás, quando não existia a escrita, as orientações, as tradições daquela localidade, daquele povo, eles eram passados através das tradições orais, ou seja, tudo aquilo que aquele povo conhecia era passado pelos mais velhos. Então, os mais velhos juntavam os mais novos e começavam a conversar e a falar com eles a respeito das suas regras, a respeito dos seus costumes, e era através desse falar que os mais novos eles adquiriam esse conhecimento acerca da cultura do seu povo. Então, como eles não tinham essa parte de documentos escritos, essa parte de papel, de lápis, de escrever, então eles passavam esses conhecimentos através dessas palavras, através dessas reuniões em que eles tinham com a sua comunidade, com o seu povo. Então, sempre eram passadas essas tradições dos mais velhos para os mais novos. Aí diz o seguinte: você tem uma boa história para contar de algo que presenciou? Se sim, produza um pequeno texto narrando sua história. Capriche. Não é necessário fazer aquela história contando dos mínimos detalhes, até porque as linhas são poucas, mas eu tenho certeza que cada um de vocês já presenciou algo que ficou ali guardado na sua memória, ficou ali na sua mente. Tia Alessandra, eu vi, eu presenciei esse acontecimento que nunca mais saiu da minha memória. Nunca mais, eu sempre estou lembrando do que aconteceu. Então, você vai escrever para a tia Alessandra aí que fato foi esse? O que foi que você presenciou que chamou bastante a sua atenção? Aí você vai resumir esse acontecimento, essa história, e vai escrever aí no seu livro, ok, meu amor? Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje sobre a nossa história, né? Quem escreveu a nossa história? Quem é responsável por estar escrevendo a nossa história? Somos nós
né? Somos nós mesmos, somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa história. E sempre é bom também nós conhecermos um pouco quais foram os responsáveis pela nossa história do nosso país, conhecermos um pouco quem são as personalidades mais marcantes e o que elas fizeram para estar com os seus nomes escritos nos nossos livros. Por que será que essa pessoa está aqui, escrita aqui no meu livro? Por que será que essa pessoa, ela tem o seu nome escrito ali naquela avenida? Então, é sempre bom a gente pesquisar e saber um pouco mais da história dessas personalidades. Quem sabe um dia não será você que tem seu nome gravado lá nos livros de história, ou então em alguma praça em sua homenagem? Olha lá, sempre é bom estarmos lá dedicados. Quem sabe isso não irá acontecer? Não é assim? Então, amores meus, Deus abençoe a cada um de vocês e por hoje ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço da tia Alessandra e até logo mais. Tchau, meus amores.